Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço onde a gente discute temas importantes para a Bahia, para Salvador e para os baianos. Aqui a gente vai receber, nessa edição, o líder do governo, vereador Kiki Bispo, do União Brasil, que tem assuntos muito necessários para a população baiana conhecer, viu, Kiki? Você já estava no bate-papo anterior me dando informações importantes. Estou agradecendo sua participação, mas a gente precisa falar do Vitória antes. Seja bem-vindo aqui no Linha de Frente, Kiki Bispo. Satisfação, Pablo, amigos que assistem o Linha de Frente, a TV Aratu, por esse espaço importante para a cidade. Importante a gente debater os temas da cidade, começando pelo Vitória, que está na ordem do dia. Eu que sou conselheiro, sou torcedor de arquibancada, portanto, eu fico muito feliz com essa ascensão do Vitória. Acho que é importante não só para o Vitória, mas também para a cidade como um todo, até para o Esporte Clube Bahia também, que acaba tendo uma referência de igual. E quem ganha com isso é a cidade. Então... a concorrência, isso que está falando é muito necessário, a concorrência e a competitividade faz com que os dois lados, em qualquer setor da vida, os dois lados queiram fazer o melhor, queiram produzir o melhor, queiram atender seu cliente, no caso do torcedor, da melhor forma. E quando eu entro na sua rede social, por exemplo, Kiki Bispo Oficial, eu vejo que você vai no estádio, vai na arquibancada, grita, briga, comemora, é um torcedor, como você falou, de arquibancada, mas tem também uma opinião, uma voz ativa como conselheiro. O que é que você acha que deu tudo certo nessa temporada do Vitória? Qual a fórmula desse sucesso que o Vitória teve? Eu acho que é a competência de Fábio Mota, né? A diretoria que acreditou, os conselheiros que acreditaram no trabalho, na proposta que ele quis implementar no clube, a torcida que foi fundamental. Eu acho que mudou um conceito muito grande. A torcedor foi, de fato, ele foi para o estádio torcer, ele realmente vestiu a camisa rubro-negra sem olhar para resultado. Isso acabou repercutindo internamente também no clube, com os jogadores, e aí o que se viu foi uma vitória como poucas vezes a gente costuma ver, né? Parece que estava uma harmonia, né? Uma harmonia, tudo caminhando bem, até quando a Vitória tropeçava, os resultados ajudavam, quer dizer, essa energia positiva acabou sendo importante para a ascensão do Vitória. Até o técnico também, Léo Condé, uma participação muito decisiva na escolha, na montagem do elenco, na escolha dos jogadores, nos substitutos, nas alterações que ele fazia durante os jogos. A gente sentiu o dedo do treinador ali, né? Perfeito, inclusive com o Helder, que fez o gol praticamente do título, né? Que estava ali no banco o tempo todo, ele com muita coragem, foi uma escolha do próprio treinador Léo Condé em colocá-lo para bater o pênalti, né? Em perceber a coragem que tem, ele acabou motivando o grupo como um todo, quando ele pedia peças importantes, né? Os jogadores que eram fundamentais no esquema tático dele, ele conseguia repor as peças, porque isso era um trabalho de equipe que acabou repercutindo de forma positiva. Muito bem. Ainda no âmbito Vitória, mas agora já falando da economia envolvida, nos negócios envolvidos, na geração de empregos, como você disse, é importante para a cidade, para o estado, ter pelo menos 2 clubes muito fortes, porque é mais receita, né, Kiki? É mais dinheiro que está circulando, mais gente que pode prestar serviço. Eu queria muito que os torcedores do Bahia também entendessem isso, que vale a pena para todo mundo ter os 2 na Série A. Perfeito. O Bahia já é uma SAF. O Bahia teve um aporte financeiro muito grande, né, de investimentos internacionais. Isso vai acabar sendo o próprio caminho do Vitória também. Isso um acaba meio que pautando o outro no ponto de vista do futebol. E a cidade que ganha, né? Patrocina com muito mais valores financeiros, mais emprego e renda. A própria prefeitura, com o governo do estado, ela acaba aí do ponto de vista político também, contribuindo para o entorno ali de toda aquela região, que não ganha só o futebol, mas também os moradores daquela redondeza inteira, que vai ter obra de mobilidade, obra de estacionamento. E isso faz com que a cidade também acabe ganhando com isso. Legal. O futebol, e principalmente aqui no Brasil e na Bahia, é muito mais do que o jogo em si, é muito mais do que o grito do torcedor, muito mais do que a bola na rede. Tem toda uma dinâmica, um contexto envolvido. Eu quero falar com você sobre vários contextos, eu quero saber da sua experiência à frente da Sempre, uma das secretarias mais importantes do ponto de vista social, do ponto de vista humano mesmo, dessa cidade pobre. Eu tenho que dizer que é uma cidade que tem uma grande população, mas que não tem uma distribuição de renda muito igualitária. Como é que você faz uma avaliação da sua temporada na Sempre? Quanto tempo durou? O que você realizou lá? Olha, eu passei a olhar a pobreza com outros olhos, né? A gente penetrou, de fato, por dentro da pobreza, então a gente acaba entendendo a sistemática. E a gente precisa, de fato, entender que Salvador é uma cidade pobre, que tem uma renda per capita ainda muito baixa. Isso tem repercussão direta, né?
na zona periférica da nossa cidade. Tem gente que não consegue se alimentar de três refeições diárias. E aí Salvador, ela conseguiu investir, porque você também não faz uma assistência social sem investimentos. E o prefeito Bruno Reis, ele, por ser ex-secretário da pasta, a própria vice-prefeita também, por ser ex-secretária da pasta, já tem essa sensibilidade e entende a importância, de fato, de fazer investimentos. Salvador hoje tem 2 restaurantes populares, um em Pau da Lima, um em São Tomé, que são 500 refeições diárias, que quando eu ia no equipamento eu me emocionava, porque eu via vários relatos e assim, secretário, essa será a única refeição que eu terei do dia. Então, por conta disso, o prefeito já vai abrir mais 8 unidades dessas espalhadas por toda a cidade, porque a cidade de fato precisa. Nós temos 17 unidades de acolhimento para a população em situação de rua. Quando eu ia a São Paulo, na época de secretário, eu me assustava quando via aquelas barracas, a cidade praticamente toda tomada com barracas de camp, aqueles moradores morando nas ruas. Salvador tem de fato, mas muito pouco em relação a uma cidade igual a São Paulo, uma cidade rica com recursos. E Salvador deu condições. Hoje, Pablo, qualquer morador de rua, se ele quiser, ele tem as portas abertas para o porto da prefeitura. Nós temos 1.100 leitos disponíveis, né, que são ocupados, mas ainda tem disponibilidade. Isso é uma rede toda que funciona, os CRAs, nós temos 28 CRAs. Eu falo sempre que é a porta de entrada, que às vezes muitas pessoas desconhecem a importância que tem o CRAs. Lá as pessoas têm psicólogos, têm assistentes sociais, que vai na questão, na sua maioria, familiar, aquele desencontro familiar que acaba repercutindo na pessoa, que faz com que ele vai morar na rua. Então, ali você tem uma assistência psicológica, como a saúde mental tem sido afetada, né? Sobretudo com a pandemia, e esses equipamentos são fundamentais. Eu queria fazer um recorte, porque você assumiu a pasta durante 1 ano e 4 meses em um momento muito crítico do mundo inteiro, mas que aqui em Salvador, eu lembro, havia temores de convulsão social, por exemplo. Rapaz, as pessoas não vão ter o que comer, vai começar a ter arrastão, a violência vai ser desenfreada. De alguma maneira, o poder público conseguiu controlar isso. E a sua pasta teve um papel decisivo nisso. Fizemos a maior entrega de cestas básicas de todos os tempos, né, na cidade. Porque sabíamos da importância, que as pessoas de fato estavam precisando. Aquele trabalhador do bar, do mercado, que perdeu o seu trabalho porque o comércio acabou sendo também afetado, ele não tinha para onde quem recorrer, né? Tinha um seguro que passou 2, 3 meses, mas depois acabou ficando sem ter uma assistência. Então a prefeitura, ela chegou nesse momento importante aí para poder mitigar esses efeitos da pandemia, que foram realmente aí duradouros. Até hoje a gente acaba ainda percebendo que existem os reflexos da pandemia. Mas aí a gente já começa a virar, começa a perceber que a cidade já começa a crescer. A gente espera que a gente possa ir... A cidade é a cidade voltada para o turismo, a cidade voltada para os serviços, que a gente possa aproveitar esse verão aí, que o ano passado já foi bom, que esse ano, até o carnaval, a gente possa retribuir isso com muito emprego e renda para as pessoas e que elas possam, de fato, melhorar a sua qualidade de vida. Kiki Bispo, vereador em 3º mandato na Câmara de Salvador, líder do governo do União Brasil, está contando um pouco da experiência dele à frente da pasta Sempre, né? Que cuida da promoção social, cuida das pessoas mais carentes da nossa cidade. Na verdade, é uma mão amiga. Eu imagino que o gabinete do secretário da Sempre fica lá à disposição das pessoas menos favorecidas que não tem mais onde apelar. É assim que funciona? É assim que funciona. Não foi raras as vezes que eu cheguei na porta da secretaria da Sempre e ver as pessoas na porta, a gente pegar e já mandar acolher, né, nas unidades que a gente tem disponível na cidade. É uma assistência social. As pessoas querem, nesse momento de fragilidade, de necessidade, ser, de alguma forma, assistida. Até com a palavra, assim, palavras de incentivo, até mesmo assistência social como um todo, na sua regra. O Restaurante Popular de Pau da Lima, por exemplo, além da refeição, nós implantamos cursos profissionalizantes, para que a pessoa pudesse ali, naquela oportunidade, fazer, além da sua necessidade básica, que é a alimentação, poder também qualificar e se colocar no mercado de trabalho. Fizemos um trabalho, Pablo, de cadastramento no CAD único. Você chegou a ver aí, talvez a TV Aratu noticiou isso muitas vezes, as filas que tivemos na cidade. Difícil aquele e momento. Enfrentamos isso com muita franqueza. Você ia de manhã cedo, atendia a imprensa, você meio-dia atendia a imprensa, você dava resposta para a população ali ao vivo. Uma posição muito vulnerável, inclusive, que você poderia estar, e você resolveu sair do gabinete para ir enfrentar essa
reposição. Exatamente, a repercussão disso foi extremamente positiva, porque Salvador tinha 188 mil famílias cadastradas e hoje são 350 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família. Então perceba a importância que nós tivemos de descentralizar, não só ficar ali no comércio, mas abrir uma unidade em Cajazeiras, abrir uma unidade em Coutos, no subúrbio, fortalecer as prefeituras, bairros, e isso aí acabou também ajudando do ponto de vista social, porque muitas dessas famílias, Pablo, recebem apenas o Bolsa Família. Importante a gente mencionar isso. Eu estou com o vereador Kiki Bispo, falou um pouco sobre a frente da pasta sempre. Agora eu queria saber do trabalho na Câmara. Você está no terceiro mandato, é um vereador muito respeitado, muito experiente na casa, e você está na condição de líder do governo. Para a nossa grande audiência, como é o trabalho do líder do governo? Eu vou colocar uma provocação aqui. O legislativo é um poder independente do executivo, não é isso? O líder do governo obedece tudo o que o prefeito de Salvador manda? Olha, eu falo sempre que dos 43 vereadores, 32 vereadores são da base do prefeito Bruno Reis. Isso acaba sendo também uma recomposição daquilo que foi a eleição no ano de 2020. O prefeito foi eleito com 68% dos votos válidos, então a Câmara que foi eleita, acaba sendo também, por conseguinte, um reflexo da eleição do prefeito. Então, por coerência, é uma bancada que tem que seguir o projeto, o programa, as ideias que o prefeito Bruno Reis, que o governo do prefeito Bruno Reis implanta na cidade. E eu, do ponto de vista muito prático e material, isso tem sido positivo, porque o prefeito tem sido muito bem avaliado na sua gestão, a ponto de vista nacional. Então, isso deixa a gente muito tranquilo. É dizer amém a tudo? Não, claro que não. Você está à frente, liderando 32 vereadores, não é uma missão fácil de poder dialogar com todos eles. Existe lá pensamentos divergentes, nem todas as vezes a gente consegue ter a unanimidade, mas a gente busca o diálogo, através do diálogo, exercer a democracia plena, de dialogar com a oposição na Câmara, o maior respeito com a oposição que a gente tem na Câmara, vereadores combativos, vereadores que têm também um histórico de representação na cidade. Então a gente leva isso muito à risca e não tem sido raras as vezes que a gente consegue aprovar projetos importantes à unanimidade. Mas tudo isso fruto de um trabalho que nasce desde a apresentação do projeto do Executivo, até a tramitação nas comissões temáticas, até o amadurecimento para ser apreciado em plenário. E conversando aqui com o líder do governo, Kiki Bispo, é justamente uma semana que foi de trabalho intensivo na Câmara. Houve uma aprovação de um projeto difícil de ser aprovado, que é um abono de 205 milhões para o transporte público urbano, só que com um detalhe: a articulação do governo conseguiu fazer com que esse projeto fosse aprovado por unanimidade, sendo que pelo menos aí 11 vereadores são oposição, alguns são oposição ferrenha ao governo, e você conseguiu fazer essa articulação. Como é que chega nesse consenso, Kiki? É fazendo os vereadores entender que não é um projeto só do Executivo. A questão do transporte público é um problema nacional e, sobretudo, que tem afetado nossa cidade. Então, eu acho que a grande sensibilidade dos vereadores, sobretudo também da oposição, foi entender que o interesse público estava acima de qualquer coloração partidária. Então, essa foi a nossa grande fala, foi a nossa grande discussão interna com os vereadores e, para a sorte da cidade, para o bem da cidade, eles entenderam dessa forma e aprovamos a unanimidade. Como você bem falou, foram 205 milhões de subsídios para o transporte público, 190 para os ônibus convencionais e 15 milhões para os transportes alternativos, aqueles amarelinhos, que vão poder, com esse incremento, fortalecer o sistema que estava debilitado. Se nesse aporte não fosse aprovado na Câmara essa semana, com certeza no final do ano, os trabalhadores não receberiam o seu 13º salário. E, por conseguinte, os próprios trabalhadores, os próprios empresários, não sei se permaneceriam com a concessão do transporte público, porque já estão... Poderiam largar, né? Porque o débito é muito grande, né? Existe um passivo muito grande. Nós mudamos a concepção do transporte público na cidade. Nós temos hoje um metrô que recebe da passagem que o usuário paga, 60% vai para o metrô e 40% para o transporte público. Isso acaba sendo um desequilíbrio, né? A cidade começou a perceber que algumas linhas foram retiradas porque esse modal tem que ser integrado para um sistema acabar ajudando o outro. Então, essa mudança de paradigma, de conceito, que
a cidade tinha uma filosofia diferente, isso também teve repercussão. Então, isso acabou por fragilizar o sistema de transporte público, que eu repito, é nacional, mas, no entanto, o subsídio também ele é uma modalidade mundial. Então, a Prefeitura de Salvador, entendendo essa necessidade, o prefeito fazendo aí também um grande esforço, faz um implemento de 205 milhões no sistema até 31 de dezembro do ano 2024. A gente espera que com isso, o ano que vem, a gente possa ter uma renovação de frotas. São 300 ônibus que são previstos para o ano que vem, ônibus elétricos e com ar-condicionados, tudo isso com vistas a melhorar o sistema de transporte público em Salvador. Aqui com o Kiki Bispo, líder do governo, explicando também a articulação para que o projeto de subsídio ao transporte público fosse aprovado por unanimidade. Você deu um breve relato sobre a situação do transporte público e aí eu vou mencionar a opinião pública. O que é que a opinião pública enxerga? Primeiro, é uma medida totalmente impopular do prefeito, aumentar a tarifa. Segundo, a opinião pública não consegue entender que empresários de um setor tão pujante e importante, se eu mencionar aqui o Sindicato dos Rodoviários, é um dos mais fortes que a gente tem em Salvador. Como é que os empresários estão falindo? Por que chegamos nesse ponto, Kiki Bispo? Perceba, isso é importante esse debate, porque o metrô tem subsídio do governo do estado. Não existe metrô em nenhum lugar do mundo que não seja subsidiado. Então, o transporte público, em algum momento lá atrás, conseguiu andar com suas próprias pernas e hoje não consegue mais. Eu acho que o transporte sob pneus, ele acaba também tendo a mesma necessidade do que os trilhos do metrô, né, que mundialmente é subsidiado. Então, esse é um novo conceito que tem que ser readaptado. Se antes não era possível, hoje tem que ser, porque senão o sistema não funciona. Não, essa é a grande premissa. O metrô recebe muito subsídio por parte do governo do estado e esse debate tem que ser implantado. Tem um número mínimo, eu li uma vez, tem um número mínimo de passageiros que, se não chegar nesse número mínimo, o governo tem que aportar para que a empresa concessionária não fique no prejuízo. Me parece que nessa concessão com a CCR, metrô, houve um erro de cálculo, um erro de previsão, que isso acabou onerando ainda mais a questão do subsídio por parte do governo do estado. Eles fizeram uma previsão X e se transporta... É quase impossível chegar, né? É quase impossível chegar à previsão que eles fizeram, então o governo do estado tem que aportar. Outra questão que é muito debatida é a questão da gratuidade. Então, eu também, Pablo, eu fico muito tranquilo para poder debater um tema, porque não é justo a gente conceder gratuidades a determinadas categorias, a determinados segmentos, e o usuário que depende do transporte público pague a tarifa, né? Eu acho que se o governo do estado, a prefeitura, os estudantes têm que ser transportados gratuitamente, a prefeitura, o governo do estado, cada um com seus alunos da sua rede tem que pagar. Porque se não paga, a conta vai chegar para alguém. Então, esse debate tem que ser travado na cidade. A gente não pode aumentar a passagem por conta disso, não pode fazer com que o usuário, que depende de fato do sistema, pague pelo outro. Eu acho que é um debate também que em breve vai estar na ordem do dia. Aqui, a gente falando sobre temas de Salvador, tem um tema que não é estritamente do âmbito da esfera municipal, mas que afeta todo mundo, que é a segurança pública. Tem a Guarda Municipal, que tem, por lei orgânica, tem o trabalho de zelar pelos equipamentos públicos. Eu acho que faz até um pouco mais do que isso, mas a segurança pública é de dever do governo do estado. Você, que é um homem de Cajazeiras, é um homem de rua, que está na periferia, está em contato com a população, qual é o seu sentimento sobre a segurança pública em Salvador? Olha, eu acho que nós temos que tomar uma medida enérgica. O governo do estado precisa, de fato, entender que é um problema urgente, porque os bairros periféricos, boa parte deles, eles estão sitiados, né? A gente não consegue adentrar sem ter uma autorização prévia. É uma espécie de estado paralelo, né? Eu acho que nós estamos perdendo a guerra. Eu acho que o governo do estado precisa entender isso. E igual a assistência social que eu citei há poucos instantes, você não faz segurança pública sem investimento. Não faz segurança pública sem pagar decentemente um policial, que são os guerreiros que estão lá expondo sua vida. Não faz segurança pública sem fazer os devidos investimentos em equipamentos, em inteligência. Então, essa batalha o governo do estado tem que encampar. Eu acho que o governador Jerônimo Rodrigues se elegeu prometendo isso e tem, de fato, falhado nesse aspecto. A gente entende que nós não vamos politizar essa questão.
Eu acho que a Prefeitura está à disposição, a Guarda Municipal, a iluminação pública, aquilo que nos cabe fazer. Acho que a Prefeitura tem dado a sua contribuição, mas entendo também que o Governo do Estado, de fato, precisa colocar isso como prioridade na sua gestão. Quero falar com o Kiki Bispo sobre política, sobre prévia das eleições. 2024 já está aí, muita gente já falando em campanha. Kiki é um nome importante do União Brasil. Mas antes de falar sobre a eleição que vem, eu quero falar sobre a eleição que passou. Eu converso muito com o meu amigo jornalista João Brandão sobre as questões da eleição passada para o governo do Estado. A sua avaliação. Por que é que ACM Neto, que era considerado por muitos o favorito, não ganhou a eleição para o governo? Olha, quando você perde, você acaba tendo alguns fatores que ficam mais claros, né? Se Neto tivesse ganhado, com certeza alguns aspectos não seriam sendo colocados em tela. Acho que o principal deles, para mim, é o efeito Lula, né? Que ele vem repercutindo na Bahia desde a eleição de Jacques Wagner em 2006. Né? O governador Jerônimo Rodrigues, no que pese ser um homem sério, mas um homem muito pouco testado administrativamente e muito pouco conhecido. Hoje, com 10 meses de governo, se você entrar em determinados rincões aí da Bahia, não vai saber quem é Jerônimo Rodrigues, porque votou no candidato de Lula, votou em uma força de uma máquina, em um sistema que estava operando de forma direta. Então, esse foi o grande desequilíbrio das eleições. A ACM Neto ganhou em 9 das 10 principais cidades do estado da Bahia. Então, as cidades grandes nós conseguimos ganhar. Quando chegava nas pequenas, na zona rural, a gente não conseguiu penetrar do ponto de vista ideológico. A gente perdeu para o sistema, perdeu para a máquina pública, perdeu, infelizmente, para a questão da compra de voto eleitoral, entre aspas. E você perdeu, já que você está se nomeando aí como o União Brasil, você, o líder do União Brasil na Câmara, perdeu para o número 13. É o que você está querendo dizer, o que eu entendo, a influência de Lula, o PT, número 13. Esse número 13 mete medo numa eventual reeleição de Bruno Reis? Pois é, são eleições atípicas, diferentes, né? Historicamente, nas eleições municipais, o 13 não tem tido a mesma repercussão, não tem tido a mesma força. Na eleição de ACM Neto, por exemplo, o Neto ganhou a eleição com 65% dos votos. Então, o 13 ele não consegue, na forma de vida da nossa capital, ter essa mesma força que tem no interior do Estado, né? Para a nossa sorte, claro, e por nossa competência, porque é um modelo de gestão que tem, de fato, agradado o povo da nossa capital, mas a força do 13, essa grife do 13, ele não consegue penetrar, encantar o povo da nossa cidade. Você acha que um nome como Robinson Almeida, que é o pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador, é o nome mais forte da oposição a Bruno Reis, ou tem outros nomes que vocês já analisam no radar e que podem preocupar? Olha, a gente fica acompanhando aqui nos bastidores, né? Toda hora surge um nome, né, do vice-governador, do deputado Robinson. A gente não sabe se o PT vai ceder a chapa de fato, né? Historicamente, eles não têm essa cultura de ceder a chapa. Então, a gente está aguardando para ver os desdobramentos, até mesmo porque a gente não está aqui para escolher adversários. A gente quer fazer uma gestão equilibrada, uma gestão conceituada, para que o povo entenda dessa forma e reconduza naturalmente o prefeito Bruno Reis na eleição do ano que vem. Essa é a nossa expectativa. Quero saber do futuro de Kiki Bispo, João Brandão, porque já passaram pela sempre o prefeito atual, Bruno Reis, a vice-prefeita, Ana Paula Matos, que sonha em ser prefeita, ela já falou aqui nessa cadeira, e Kiki Bispo, que passou pela sempre também, pode ser, não sei, candidato ao executivo em algum momento. Daqui a pouco você vá pensando aí que eu quero saber seu futuro político, se é vereador, se é deputado ou se é candidato a prefeito. Mas antes, nos ajude a entender uma situação do legislativo estadual. Não é do municipal, mas é do estadual e você é muito bem informado. Vai ter eleição para a presidência da Assembleia no ano que vem, em março de 2024. Há um imbróglio acontecendo nesse momento, que é Adolfo Menezes pode ser candidato à reeleição ou não. Segundo o que está lá no regimento, ele não poderia. Mas eu estou vendo uma movimentação, inclusive envolve União Brasil, envolve outros partidos de oposição, que pode levar a, pelo menos, Adolfo Menezes ser candidato. Como é que você analisa essa situação? Eu acho que o STF ele tem que se posicionar de forma muito clara, de forma muito cristalina, porque essa questão tem gerado algumas divergências, né? Na Câmara Municipal, por exemplo, foi motivo de debate, foi motivo de discussão.
tivemos lá uma terceira reeleição, uma consequência, já que o vice-governador Geraldo Júnior se elegeu e o vice-presidente Muniz assumiu em um terceiro mandato. Então, eu acho que essa questão, o STF ainda não tem, de forma muito clara, se posicionado e tem gerado essa divergência. Do meu ponto de vista prático e político e, sobretudo, pensando na democracia, qualquer perpetuação no poder, ela não é benéfica a nenhuma entidade, muito menos uma casa política como é a Assembleia, a Câmara, uma casa de leis, né? A reeleição do Executivo, ela já é prejudicial, até mesmo porque você ser reeleito, candidato reeleito, você vai de forma, até diria, desproporcional, com a máquina a seu favor em uma reeleição, né? Não seria, do meu ponto de vista, o ideal. Então, acho que um mandato seria suficiente, de repente, com 5 anos de mandato. E a questão da perpetuação do Poder Legislativo, com a chefia do Poder Legislativo, também é muito ruim. Para você, como um membro importante do União Brasil, quem seria um candidato na Assembleia apoiável para substituir, para suceder Adolfo Menezes? Olha, é uma matéria interna corporis, né? A oposição ela tem analisado com muita cautela. Eu tenho falado muito com o deputado Alan Sanches, que é líder da oposição na Assembleia. Eu penso que eles vão pautar, sim, pela legalidade. Hoje, a terceira reeleição não é permitida, mas está se falando em botar uma PEC no ponto de vista estadual. Ela é constitucional ou não? Eu acho que tem que se buscar essa segurança jurídica primeiro. Porque, como eu falei, é natural que, se for possível a reeleição, o presidente que está sentado na cadeira, ele, naturalmente, ele tem uma vantagem muito grande com qualquer outro candidato que venha a ocorrer. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa perpetuação, diria eu. A gente viu a questão do próprio Marcelo Nilo, que foi 10 anos presidente da Assembleia, e eu penso que a gente não pode permitir, porque senão você vai acabar criando aí ditaduras, né, autoritárias no poder legislativo. Muito bem. Kiki Bispo é líder do governo na Câmara Municipal de Salvador. Nosso convidado aqui no Linha de Frente, ele está no terceiro mandato como vereador. Todo vereador que eu converso aqui, o deputado, sempre tem um sonho um pouco além. Não desmerece a Câmara, sabe da importância da Câmara. Um deles, por exemplo, Léo Prates, sabe da importância da Câmara Municipal, já falou várias vezes que foi onde ele foi muito feliz. Só que os políticos, é normal de todo mundo, anseiam outros degraus. Qual é o seu próximo degrau, Kiki Bispo? Olha, eu quando entrei na política, eu sempre sonhei em ser deputado federal, né? Almejei, penso em ser deputado federal, mas eu confesso que quando eu pude assumir a Sempre, a gente tem a caneta, a gente tem a oportunidade de fato, chegar na ponta, de resolver, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso realmente tocou meu coração. Ser executivo é uma missão especial, né? A caneta do Palácio Tomé de Souza é forte, viu? A caneta tinta, do prefeito de Salvador tem tinta. Tem tinta. Então, eu ouvi isso do próprio ACM Neto, que me dizia que, olha, eu fui muito feliz como deputado federal por 10 anos, mas nada me realizou tanto como ser prefeito da capital, e eu pude sentir isso um pouquinho como secretário da Sempre. É claro que o futuro político, ele é incerto, eu diria, em alguns determinados momentos. Vamos seguir trabalhando. Esta é a minha grande missão. Gosto de trabalhar, gosto de representar, sobretudo, aqueles bairros mais periféricos, porque a gente entende que a desigualdade social ela existe e a gente precisa, com políticas públicas, reduzir essa desigualdade, sobretudo em Salvador, com uma cidade extremamente negra, desigual, pobre. Então, a nossa missão é poder, de alguma forma, equilibrar essa questão cultural, financeira, educacional. Eu sou um fruto da educação, sou advogado de formação, mas sempre ralei muito para chegar aqui. Então, eu sei da importância que eu tenho de poder dar condições daquele aluno da periferia ter uma escola de qualidade. Dá para perceber o desejo legítimo, inclusive, do vereador em algum dia, algum momento, concorrer pelo menos a prefeito e deixar que o povo escolha. A decisão da população é soberana. Mas aí eu vou fazer agora um exercício de futurologia. Você agora é eleito prefeito de Salvador. Qual o primeiro decreto, qual o primeiro projeto de lei que você encaminharia para a Câmara? Olha, aportar muitos recursos na educação. Eu penso que esse é o grande caminho para desenvolver qualquer cidade, sobretudo cidade pobre como Salvador. E o prefeito Bruno Reis, ele entende isso dessa forma. É claro que é uma medida que às vezes você não percebe a curto prazo. Você vai entender isso a médio e longo prazo, mas é um investimento que a cidade precisa fazer.
né? Alunos que foram prejudicados na pandemia, que ficaram 2 anos sem estudar, já estão aquém daqueles que tiveram a oportunidade de ter uma banca, a oportunidade de ter uma escola particular. Então, precisamos melhorar o IDEB. O prefeito Bruno Reis tem perseguido isso muito. Nós teremos uma avaliação agora e estamos muito otimistas que a gente possa melhorar o nosso ranking. Salvador estava muito lá atrás, desde 2013, quando a prefeitura assumiu. Quando o Neto assumiu a prefeitura, a gente via que a educação estava muito ruim. Então, você dá uma repaginada, dá uma reforçada, isso requer tempo. Mas eu acredito também que esse esforço será recompensado no futuro próximo. Seria uma boa medida como o prefeito pensar em longo prazo da educação, porque não se resolve nenhuma geração, é coisa para 15, 20 anos poder sentir os efeitos. Conversei aqui com o Kiki Bispo, líder do governo, representando o União Brasil na Câmara Municipal de Salvador. Líder do governo com maioria é um pouco mais tranquilo do que líder da oposição, mas tem seus perrengues, né? Tem muitos. Você buscar a unidade não é fácil, até porque a gente respeita a posição dos diversos vereadores da nossa base do governo. Nós temos aí um arco de aliança de 14 partidos que compõem a nossa base lá na Câmara. Então, você buscar o entendimento muitas vezes não é uma missão fácil, mas claro que tem sempre uma boa vontade de dialogar, de se buscar o entendimento, de exaurir até o máximo qualquer discussão. Não são raros, às vezes, Pablo, os projetos que chegam do Executivo, que são emendados pelos vereadores, sobretudo da oposição, que a gente faz questão de absorver, de acolher, para fortalecer, porque, como eu tenho falado, não é um projeto do Executivo, do prefeito Bruno Reis, é um projeto que vai lidar com o dia da cidade. Muito bem. Muito obrigado pela participação. Kiki Bispo, aqui, vereador de Salvador, no 3º mandato, conversou conosco no Linha de Frente. Agradeço a todos pela companhia e até um próximo encontro.